Só estava aqui eu. Muito obrigada pela, enfim, pela organização destas tertúlias e tenho muito gosto em participar. E então vou passar, enfim, à minha apresentação. E, portanto, é sobre, como já sabem, sobre a importância das coleções dendrocronológicas. A dendrocronologia é a ciência que estuda os anéis de crescimento das espécies leñosas, inclui naturalmente árvores e arbustos, naturalmente que grande parte dos estudos são feitos em árvores, porque, como vamos ver, têm muito mais anéis de crescimento, têm um crescimento também mais simples do que os arbustos, e, portanto, digamos, a grande estrela de estudo da dendrocronologia é, sem dúvida, a árvore ou as árvores. E, nesse sentido, as árvores, de facto, são seres vivos fascinantes, especialmente naturalmente, o que salta logo sempre à vista é a sua dimensão. E existe um livro do Italo Calvino que se chama O Barão Trepador, que foi esta personagem, Cosimo, o barão, que decidiu, a uma dada altura, viver em cima das árvores. E quando morreu, ou desapareceu, não se sabe bem para onde foi, mas no seu túmulo escreveram que viveu sobre as árvores, amou sempre a terra, subiu para o céu. E isto também pode ser visto como uma definição das árvores, em que as árvores têm as raízes bem agarradas à terra, mas crescem na direção do céu. As árvores, de facto, têm tanto de fascinante, como também de fantasmagórico. E apanhei há tempos esta citação de Jarvis Cocker, que é o vocalista de um grupo inglês, os Pulp, e que dizia que não confiava nas árvores. Claro que apreciava que lhes forneciam oxigênio, ou que fornecem oxigênio, mas que as árvores intimidam. E, sem dúvida que, quando vemos esta fotografia, por exemplo, da espécie Juniper esturífera, que foi tirada da montanha do Atlas, em Marrocos, esta árvore tanto tem de fascinante como de fantasmagórico, com este tronco torcido pela vida. E, portanto, há aqui, de facto, em relação às árvores, há, de facto, uma mistura de seres fascinantes pela sua dimensão e também, como vamos ver, longevidade, mas também temos aqui, enfim, também muito associados a contos, enfim, o mais clássico, o Capuchinho Vermelho, que vai por uma floresta e, portanto, de alguma forma, alguma ideia de fantasmagórica em relação às árvores. Como eu disse, a dendrocronologia estuda os anéis de crescimento das árvores. E o crescimento das árvores pode ser visto como um relógio com uma cadência anual, e essa cadência é controlada pelo clima. E a cadência anual fica registada nos anéis de crescimento das árvores, que normalmente têm, de facto, uma resolução anual, e também o que é observado é que as árvores que crescem no mesmo local apresentam padrões de crescimento similares, porque são controladas pelas mesmas condições climáticas. É o que podemos ver aqui nesta imagem, em que temos aqui duas amostras de dois exemplares diferentes, de uma espécie arbórea, em que os anéis, portanto, cada indivíduo destes tem, de facto, o seu crescimento individual, ou seja, tem as suas características de crescimento individual associado ao local ou onde está a crescer, mas com indivíduos próximos podem-se detectar anos em que, por exemplo, a árvore cresceu muito pouco, houve a deposição do anel muito pequeno, e o indivíduo que cresce na mesma área também teve um crescimento muito pequeno. E, portanto, esta similaridade de padrões de crescimento indica que há um fator importante que está a controlar e a decidir, se quisermos assim, ou a controlar o crescimento das árvores, e, portanto, portanto, de uma forma muito simples, normalmente um ano mau, as árvores produzem um anel de crescimento mais pequeno, num ano bom,
crescem um anel, desenvolvem um anel de maior dimensão. E, portanto, o facto de diferentes indivíduos na mesma área terem padrões de crescimento idênticos possibilita precisamente o cruzamento desses padrões de crescimento. E isso está na origem do conceito daquilo que se chama a datação cruzada, que é um dos princípios básicos da dendrocronologia. A dendrocronologia não é só eu ter uma amostra e contar os anéis e dizer quantos anéis é que esta árvore tem e, portanto, inferir daí a idade da árvore. A datação cruzada permite, de facto, certificar se todos os anéis estão a ser bem identificados. Isto porque, por exemplo, pode acontecer anos em que os anos foram tão maus do ponto de vista climático que praticamente, ou muitos indivíduos podem nem ter desenvolvido um anel, ou muito incipiente, outros podem ter desenvolvido um bocadinho mais, e, portanto, por isso é que é necessário amostrar vários indivíduos, ver os padrões de crescimento desses indivíduos, cruzar, digamos, as suas curvas de crescimento para aferir, de facto, a identificação dos anéis e aí sim dar uma maior segurança a definir que este anel corresponde a um determinado ano. Portanto, já vimos que nas árvores, ou os anéis de crescimento das árvores escondem ou têm embebido o sinal climático e as árvores que são preferidas para destacar os sinais climáticos são as que crescem em condições mais agrestes, ou seja, e por isso é que estão mais dependentes do clima e, portanto, árvores que são de plantações florestais muito controladas, em que imaginem que pode haver inclusivamente rega em anos muito secos. Naturalmente que o ser humano aqui está a mitigar um bocadinho o efeito das condições climáticas e, portanto, a esconder um bocadinho esse impacto, enquanto que uma árvore, numa situação natural e em que está mais limitada pelas condições climáticas, essas são as árvores que normalmente os dendrocronologistas vão procurar porque querem uma das informações mais importantes, ou das mais importantes, que se podem retirar dos anéis de crescimento é precisamente os sinais climáticos. E aqui, nesse sentido, as árvores podem ser vistas quase como personagens camilianas, em que os sofrimentos são mais ou menos intensos conforme a época em que nos oprimem. O que ontem poderia aniquilar levemente me incomoda hoje. Portanto, esta frase de um livro de Camilo Castelo Branco, por um lado, mostra que, de facto, digamos, os anos climáticos são registados nos anéis de crescimento, mas as árvores, pela sua longevidade, também apresentam uma grande capacidade de resistência, ou enfim, hoje fala-se muito em resiliência, em relação às condições climáticas. Portanto, uma das características das árvores, muitas espécies, não todas, é a sua longevidade, e há árvores que de facto podem viver mais do que 2000 anos, no fundo é uma eternidade para o ser humano, mas também se podem recuperar árvores em estruturas arqueológicas, e que esta fotografia mostra quando houve uma obra na Praça Dom Luís, em Lisboa, que se descobriu toda esta estrutura, era um cais, uma zona portuária da zona ribeirinha de Lisboa, e em que temos aqui, de facto, um conjunto fabuloso de madeiras, e, portanto, recolher estas amostras é também uma forma de recuperar árvores. E quer utilizando árvores vivas, quer utilizando árvores que estão mortas e que são encontradas em escavações arqueológicas, em edifícios ou em árvores fósseis, há um potencial de podermos recuar no tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Esta figura aqui mostra várias amostras que são coletadas desde indivíduos vivos e, portanto, eu sei exatamente, como eu sei o ano em que estou a coletar a amostra, imaginem se é 2022 ou em 2021, em que já temos o anel completo, 2022 está agora a começar,
E, portanto, eu sei que o último anel formado completo é de 2022 e, portanto, eu posso datar esta amostra e recuar no tempo. Agora, imaginemos que eu recolho uma amostra de um edifício, de edifícios com várias idades, de escavações arqueológicas, e precisamente a tal princípio da datação cruzada pode potencialmente cruzar esta informação e, portanto, fazer uma sobreposição destas curvas de crescimento. E se eu consigo fazer esta sobreposição, o que ganhamos aqui foi recuar mais no tempo. E por aí fora. Só para terem uma ideia, naturalmente isto é um trabalho que é uma espécie de puzzle, depende de facto das amostras que vão sendo coletadas, da quantidade de amostras que se vão obtendo. E no sul da Alemanha, por exemplo, existe uma dendrocronologia baseada em amostras de carvalho, desde indivíduos vivos até escavações arqueológicas, em que é possível tem uma cronologia com 12 mil anos. Outra das grandes cronologias, também muito famosa, que está associada à região da Irlanda, que tem 11 mil anos de cronologia. E há aqui um fator muito importante, no caso das dendrocronologias, é que tem uma resolução anual. E já podem imaginar que ter cronologias, ou possibilitar a extensão das cronologias, e se há de facto, e se é possível extrair sinais climáticos a partir dos anéis de crescimento, é possível fazer reconstrução climática. E a área da climatologia tem, de facto, utilizado os anéis de crescimento como uma fonte muito importante para as reconstruções climáticas. Aqui quero destacar este investigador, o Douglas, americano, que é considerado o pai da dendrocronologia, lançou, digamos, os grandes princípios científicos da dendrocronologia, e Douglas precisamente foi dos primeiros a ver esta possibilidade de esticar no tempo, de ter cronologias muito mais para trás, de além das árvores vivas, e ele começou a coletar amostras na região, penso que agora não me lembro se isto foi no Arizona ou no Novo México, algures, mas começou a coletar amostras de árvores vivas e, portanto, começou a ter cronologias relativamente longas a partir de árvores vivas, e depois também coletou amostras de madeiras deste povoamento índio, e durante muito tempo ele tinha a cronologia das árvores vivas que estava perfeitamente datada, porque ele sabia qual era o último ano dessas amostras, e depois tinha estas cronologias que não interligavam com a cronologia de árvores vivas. Até que, digamos, na procura de mais amostras e destas zonas arqueológicas, ou desta região arqueológica, descobre uma amostra que é, digamos, a amostra estrela da dendrocronologia, que tinha a notação de HH39, e esta cronologia ou seja, ligava as duas cronologias, encaixava na cronologia que vinha das árvores vivas e na cronologia que vinha aquilo que se chama a chamada cronologia flutuante. Então ele conseguiu estabilizar a cronologia flutuante, aquilo que ele foi coletando destes locais arqueológicos, e conseguiu estender muito mais no tempo a dendrocronologia. Isto então faz com que surjam então cronologias de referência datadas, e estas cronologias de referência depois são utilizadas para datar madeiras que não sabemos quando foi o seu ano de corte. Ou seja, é o que acontece quando coletamos, por exemplo, amostras de escavações arqueológicas, de edifícios, não sabemos quando é que as árvores foram cortadas, e portanto o que se vai fazer é cruzar os padrões de crescimento da minha amostra que eu coletei, por exemplo, num edifício, com uma cronologia de referência.
e, portanto, e utilizando o princípio da tal datação cruzada, da tal justaposição de padrões de crescimento. E, portanto, basicamente, o que se faz é correr, esta é a amostra que eu não sei, digamos, não a sei localizar no tempo, mas quando eu cruzo a informação, os padrões de crescimento com uma cronologia de referência que está datada, eu posso ter a sorte de encontrar uma boa correlação, quer visual, e portanto aqui a avaliação é sempre uma avaliação visual, quer também estatística. E portanto uma amostra que não estava datada no tempo, eu consigo balizá-la num determinado período. E foi o que, por exemplo, nós fizemos num trabalho no Cadeiral de Santa Cruz, em Coimbra, nos tempos do Cadeiral, em que tínhamos as amostras, que temos aqui as curvas de crescimento, um exemplo de um dos tempos do Cadeiral, e cruzando com várias cronologias de referência, enfim, de vários locais da Europa, portanto isto é uma madeira de carvalho, conseguimos cruzar ou ter uma boa correlação visual e estatística com cronologias de referência de carvalhos da região do Báltico. E, portanto, este trabalho também chama a atenção que, para além de termos conseguido fixar no tempo esta madeira que foi utilizada para a construção do Cadeiral de Santa Cruz, temos uma região provável de proveniência dessa madeira, ou seja, muito provavelmente vem então da região do Báltico, porque foi onde conseguimos melhor, digamos, este ajustamento, se quisermos assim, ou esta correlação das curvas de crescimento. Os dendrocronologistas, quando desenvolvem quer cronologias de referência, ou inclusivamente cronologias que não estão datadas e, portanto, ainda estão flutuantes, normalmente submetem, não é obrigatório, portanto, é um trabalho, é uma base de dados que fica depois disponível, mas estas dendrocronologias são submetidas neste banco de dados internacional, que é o International Tree Ring Data Bank, e como podemos ver, a maior parte das cronologias que existem são da América do Norte, onde de facto também é daqui a origem da dendrocronologia como ciência. Depois a Europa é outra dos locais onde há muitas cronologias, depois também na Rússia. Temos aqui um vazio em África e na América do Sul, e naturalmente que isto há uma razão de ser também, há uma razão de ser fisiológica. A dendrocronologia depende de uma correta identificação dos anéis de crescimento. E para isso é preciso que haja sazonalidade marcada no crescimento, que faz com que haja uma distinção clara entre o início e o fim do anel de crescimento. E, portanto, estamos a falar então de climas essencialmente temperados, com sazonalidade marcada, e, portanto, na América do Norte e também na Europa do Norte. Inclusivamente no Mediterrâneo, a dendrocronologia em termos temporais e, se quisermos, dos cientistas que se dedicaram à dendrocronologia, o Mediterrâneo vem depois da América do Norte, porque a dendrocronologia no Mediterrâneo é mais difícil, porque, para já, a estação de crescimento é muito maior, as árvores começam naturalmente a crescer no período de primavera, depois normalmente podem interromper no verão e depois ainda podem ter mais um crescimento no início do outono, porque ainda há temperaturas e precipitação adequada, e isso faz com que muitas vezes se gere aquilo a que se chama os falsos anéis, ou seja, pensamos que são 2 anéis, na realidade é um anel. E, portanto, é uma dendrocronologia um bocadinho mais complexa, em termos de análise do crescimento dos anéis. Depois chegamos às zonas tropicais. Nas zonas tropicais de facto onde ainda há muito poucos trabalhos em dendrocronologia, porque muitas vezes é muito difícil, de facto, distinguir os anéis de crescimento. No entanto,
eu diria que nos últimos 10 anos já se tem desenvolvido muito trabalho na região tropical, tem-se chegado de facto às espécies tropicais ou subtropicais que de facto podem ser datadas e têm um valor dendrocronológico muito grande. E, portanto, ainda há aqui um potencial de regiões, especialmente das regiões tropicais, que está intensamente a ser explorado. Portanto, como eu disse, os anéis de crescimento são de facto um arquivo das condições climáticas do passado, é de facto um dos parâmetros que é muito interessante para ir extrair dos anéis de crescimento. E eu destaco aqui esta figura que foi publicada em 2011, num artigo da Science, em que os autores deste artigo fizeram, ou construíram uma cronologia com 2.500 anos na região do centro da Europa, e a partir, digamos, dos estudos dos padrões de crescimento, conseguiram fazer a extração de um sinal climático dessas árvores e destas cronologias. Aqui faço uma pequena nota, naturalmente, que para fazer reconstrução climática, primeiro é preciso perceber a que é sensível o crescimento das árvores atuais em relação às condições meteorológicas e, portanto, em relação aos registros meteorológicos, e, portanto, primeiro tem que se aferir, digamos, essa relação entre os padrões de crescimento e quando temos dados de estações meteorológicas, e, portanto, aí permite dizer, ok, é mais sensível a temperatura de verão ou a precipitação de primavera, e, portanto, pegando nisso, depois é possível ir recuar para trás e fazer uma, digamos, reconstrução climática com base, então, nos padrões de crescimento. E, portanto, o que temos aqui, o que estes autores fizeram foi, a meu ver, muito interessante, porque tentaram fazer aqui um paralelismo com a reconstrução climática que fizeram a partir dos anéis de crescimento, e, portanto, o que temos aqui no gráfico em cima é, digamos, uma reconstrução dos níveis de precipitação, e aqui em baixo uma reconstrução das anomalias de temperatura, ou seja, o que temos aqui é, quando é acima de zero, quer dizer que foram anos excepcionalmente quentes, quando são abaixo de zero, números negativos, quer dizer que indica que foram anos anormalmente frios. E os autores fizeram algum paralelismo com alguns eventos históricos, portanto, descritos em documentação histórica. E, por exemplo, temos aqui, enfim, se quisermos, o apogeu do Império Romano, que, se quisermos, do ponto de vista, enfim, olhando para estas curvas, está associado, se quisermos, a condições climáticas mais ou menos estáveis. E depois temos aqui um período que é assinalado por esta barra negra, com uma variabilidade climática excepcional, em que houve precipitações muito intensas, temperaturas anormalmente baixas, e aqui coincide com um período de migração grande das populações humanas e coincide naturalmente com também, especialmente no final deste período de instabilidade climática, coincide com, digamos, o fim do Império Romano. Atenção que os autores, e chamam muito bem a atenção, que naturalmente o clima, ou seja, o fim do Império Romano, não quer dizer que tenha tido origem em uma instabilidade climática muito grande, mas não nos podemos esquecer que a agricultura depende muito das condições climáticas e, portanto, se em determinadas regiões há instabilidade climática e que isso leva a uma diminuição da produtividade agrícola, isso normalmente leva, digamos, as populações humanas têm que migrar para locais onde possam ter acesso a alimento. Já agora, só aqui uma
uma nota sobre esta variabilidade climática. Até estas temperaturas muito baixas que são registadas mais ou menos entre o ano 500 e 600 devem-se provavelmente a uma intensidade digamos, a um período de grande intensidade de erupções vulcânicas equatoriais, portanto, que leva, digamos, a um aumento das cinzas que há no ar e, portanto, há uma menor entrada da radiação solar e, portanto, poderá ter sido uma das grandes causas das reduções de temperatura. O que eu quero chamar a atenção é que portanto, esta reconstrução das variações de precipitação e de temperatura foi feita com base, então, nos anéis de crescimento e nesta cronologia em particular que tem 2.500 anos. Para além do sinal climático, também ficam registadas e ficam marcas nos anéis de crescimento e nas árvores, aquilo que se chamam marcas de fogo. E, portanto, essas marcas de fogo, portanto, é possível então datar e, inclusivamente, dar alguma estimativa para já da frequência com que ocorreram fogos em determinadas áreas, mas também a intensidade dos fogos, dependendo muitas vezes da dimensão dessas marcas de fogo e dos danos que isso provocou na madeira. Para além das marcas de fogo, também é possível retirar outras leituras a partir da estrutura dos anéis de crescimento, nomeadamente, por exemplo, marcas em que registram anos muito, muito frios, é aquilo que se chamam anéis de gelo. E temos aqui um exemplo, este tipo de deformações, aqui no início da estação de crescimento, portanto, isto é o início da estação e depois aqui o final da estação de crescimento, e o que vemos aqui é que neste ano em particular, houve, logo a planta começou, a árvore começou a crescer, portanto, a depositar células para construir o anel de crescimento, e houve, digamos, tem sido temperaturas muito baixas, e isso leva, de facto, a um registro anatómico muito, muito particular, que são então os chamados anéis de gelo. Normalmente isto é provocado porque o que acontece é que, digamos, numa fase de maturação destas células, que ainda têm conteúdo celular, a água congela e, portanto, leva a uma deformação da estrutura. E aqui ainda é, digamos, ver com mais detalhe, aqui se quisermos estamos a fazer uma ampliação daquilo que é observado nos anéis de crescimento e, portanto, aqui já estamos quase a um nível de observação da anatomia do anel, onde, de facto, se podem ir buscar, onde estão impressas condições climáticas e que também ficam registadas na anatomia da madeira. Estas duas imagens aqui, a imagem A e a imagem B, mostram dois exemplos de anéis de gelo, aqui logo muito no início da estação de crescimento, aqui já mais avançada na estação de crescimento. Nesta figura aqui, na figura C, vemos outro exemplo de outro tipo de informação que podemos ter no registro anatómico dos anéis de crescimento. O que temos aqui portanto, aqui é o início do anel de crescimento, aquilo a que se chama o lenho de primavera. Como podem ver, a dimensão das células é muito maior, e é muito maior porque é a altura onde há mais passagem de água, é também a altura onde há mais água disponível e, portanto, o lúmen das células fica mais alargado, o lúmen destas células que depois poderemos conversar, mas não têm conteúdo celular e, portanto, são apropriadas para a passagem de água. E o que temos aqui, neste momento, é a percepção de que as células diminuíram o lúmen. Ou seja, isto é um sinal que iniciou-se um período de menos água disponível e, portanto, o lúmen das células começa a ficar mais pequeno. E, portanto, poderíamos considerar, ok, estamos no final da estação de crescimento. No entanto, o que vemos aqui é que, novamente, há aqui um novo arranque do crescimento, ou seja, constroem-se novas células com um lúmen um bocadinho maior e depois é que finalmente temos o final da estação de crescimento com aquilo que se chama
o lenho de verão ou o lenho tardio, que tem paredes muito espessas. E, portanto, este tipo de sinais também nos dá uma ideia do que é que aconteceu dentro da estação de crescimento. Enquanto que a dimensão total de um anel, quando eu meço o anel de crescimento total, dá-me, se quisermos, o produto final de um ano de crescimento. Quando eu observo este tipo de sinais, eu estou a ver detalhes do que é que ocorreu durante a estação de crescimento. E aqui, esta última figura, a figura D, temos outra forma de analisar os anéis. Aqui o que usamos é 2 corantes diferentes. O que temos aqui é que quando as paredes aparecem coradas de vermelho, quer dizer que foram lenificadas. Depois também já posso explicar, enfim, quando falarmos, enfim, na nossa conversa, mas a lenificação faz parte da maturação final destas células e que tem um papel importante para reforçar as paredes destas células. Aqui o que acontece é que no final da estação de crescimento, as paredes não ficaram lenificadas, e isto normalmente indica que não, ou de repente as temperaturas ficaram muito baixas e, portanto, não houve tempo de depositar lignina nestas paredes. E, portanto, é mais um sinal, neste caso a nível anatómico, que dá, digamos que também dá informações climáticas. Portanto, espero que tenham ficado convencidos que é importante ter coleções dendrocronológicas, porque estas coleções têm, de facto, muita informação e no laboratório de dendrocronologia da Universidade de Coimbra já temos um conjunto considerável de coleções. Neste caso, o que temos aqui são coleções de árvores vivas. A maior parte das amostras são como estas, ou seja, retiramos as amostras com uma verruma, que permite tirar apenas um cilindro de madeira da árvore. Em situações em que é possível, imaginem se há corte de árvores, é possível então ter uma secção total das árvores, portanto, mas é uma minoria, digamos, do tipo de amostras que temos. Por exemplo, a primeira grande campanha de coleção de amostras que fizemos no Laboratório de Dendrocronologia foi durante a construção da barragem do Alqueva, em que cortaram muitas azinheiras e, portanto, nós fomos coletar muitos discos dessas azinheiras. Para além das amostras de árvores vivas, nos últimos anos também temos coletado amostras de escavações arqueológicas, nomeadamente da Frente Ribeirinha de Lisboa. Temos amostras aqui do Campo das Cebolas, da Praça Dom Luís, também do Conde Barão, e aqui já temos uma nova zona de amostragem na região, na zona de Alcântara, portanto uma escavação, enfim, de áreas de construção que estão a fazer na zona ribeirinha de Lisboa e que, portanto, descobrem estruturas em madeira na frente ribeirinha, associada, de facto, à atividade marítima de Lisboa. São algumas imagens das escavações, neste caso, do Largo Conde Barão, da Praça Dom Luís, que já tinha mostrado uma fotografia anteriormente, em que foi uma estrutura espetacular, com duas camadas de troncos, autenticamente, mas também fizemos estudos em edifícios, ou também coletámos amostras, neste caso amostras digitais, portanto naturalmente que nas escavações arqueológicas podemos ter discos inteiros de madeira, no caso edifícios, e neste caso em particular, por exemplo, no Convento de Cristo em Tomar, fizemos um estudo das madeiras do corredor do cruzeiro do Convento de Cristo, onde tivemos a possibilidade de observar aquilo que se chama os cachorros do teto do convento, onde aqui temos um belo exemplar enfim, de uma série de anéis de crescimento, neste caso de madeira de carvalho. E também então fizemos um estudo no Cadeiral de Santa Cruz em Coimbra,
Como eu disse aqui, o que nós removemos foi aqueles que eram facilmente movíveis, os assentos do cadeiral. Apenas fizemos um polimento ligeiro da superfície onde se observa a secção de corte transversal, onde se observam os anéis de crescimento. E, portanto, o polimento é apenas para destacar melhor os anéis de crescimento. E depois com uma máquina fotográfica, com uma lente macro, que permite um detalhe grande na fotografia, fizemos então fotografias e obtivemos, aqui temos uma amostra digital, e foi nesta amostra digital que fizemos as medições dos anéis de crescimento. Só um pequeno parênteses em relação ao Cadeiral de Santa Cruz. Quem não conhece, convido a visitarem, é espetacular. Nós, como tivemos a trabalhar no Cadeiral, tivemos a oportunidade de olhar com muito mais detalhe para as esculturas do Cadeiral e aquilo a que se chama a marginália satírica do Cadeiral, em que há, enfim, há esculturas satíricas de humor em pleno coração da igreja. E destaco esta estrutura aqui, que é aquilo que se chama a misericórdia, que é um pequeno banco que existe quando se levanta o assento principal. Este banco servia para os monges, parecia que estavam de pé, não é, nas suas exigências das rezas e das várias horas que tinham que passar de pé nas orações. E houve um ato de misericórdia autenticamente, em que eles de alguma forma estavam de pé, mas assentavam nesta misericórdia. E, portanto, sem dúvida que as amostras de madeira são fragmentos de uma história. Sempre que temos a oportunidade, ou sempre que há a oportunidade de coletar estas amostras de madeira, há sempre o potencial de juntar peças e construir uma história, e neste caso, de facto, o potencial de recuarmos no tempo e de extrair informação, quer informação climática, ecológica, por exemplo, a ocorrência por exemplo, como eu dizia, de fogos, de anos muito frios ou de anos muito secos, e, portanto, sem dúvida que é extremamente importante coletar estas amostras, estudá-las, preservá-las e estudá-las. E termino com uma citação de Santo Agostinho, das Confissões de Santo Agostinho, que dizia que as coisas futuras ainda não existem. E se ainda não existem presentemente. De modo algum podem ser vistas se não existem, mas podem ser prognosticadas pelas coisas presentes que já existem e se deixam observar. Portanto, Santo Agostinho já sabia que se podia fazer reconstrução de condições do passado que ajudam a perceber o presente e a perspectivar também o futuro. Okay, muito obrigada pela vossa atenção e aguardo então pelas vossas questões. Ok, só agora é que vi que não estava com o vídeo. Joaquim, não sei se estás a falar, mas... estava a falar, desculpa. Estavas a falar, mas ninguém te ouvia. Estava a dizer que, não sei se... muito obrigado pela apresentação, e não sei se a doutora Teresa quer aqui assumir o papel de moderar esta parte da discussão. Se quer fazer isso, eu agradeço. Ok. Garantir que é mais fluente e que não... Ok, então, não sei se alguém tem aqui questões que queira colocar à Cristina. Eu posso já começar por colocar uma, que é como é que é o comportamento dos anéis de crescimento nos climas onde não há uma distinção clara das estações. E se este tipo de trabalho é possível nessas madeiras que crescem nessas regiões. Sim, ou seja, as regiões tropicais, à partida, têm sempre
condições para um crescimento mais ou menos contínuo da madeira. Não é bem verdade, naturalmente há sempre fatores que determinam se há alocação de recursos para a construção dos anéis de crescimento, mas isso torna, digamos, essa menor sazonalidade vincada em termos climáticos, torna mais difícil, mesmo em termos visuais, a distinção entre anéis. E, portanto, é um desafio muito maior para a região dos trópicos e das regiões subtropicais, precisamente fazer a distinção desses anéis e depois também perceber o que é que provoca, ou seja, de alguma forma também existe sazonalidade, existem marcas, e, portanto, perceber também o que é que provoca essa sazonalidade. E o que tem estado, o que os dendrocronologistas da América do Sul, e especialmente das regiões mais subtropicais, o que têm estado a fazer é a fazer uma análise muito mais detalhada a nível anatómico, ou seja, em que tem um detalhe da anatomia da madeira, em que aí provavelmente conseguem perceber muito melhor as fronteiras entre os anéis, distinguir esses anéis e, portanto, conseguir construir cronologias. E, portanto, há cada vez mais gente a trabalhar em dendrocronologia tropical e, portanto, seguramente nos próximos anos vamos ter muito mais dados e perceber, como tu perguntavas, o que é que provoca a sazonalidade nestas madeiras tropicais. Ok, obrigado. Vou passar a palavra à Fernanda Bessa, que levantou a mão. Olá. Olha, eu começo por dar os parabéns, porque realmente foi muito clara na sua apresentação e com muito interesse. Entretanto, a propósito das madeiras tropicais, de que falei há pouco, realmente vou ao encontro também da sua questão, que é as espécies tropicais, o crescimento das espécies tropicais, ele é contínuo. Portanto, não há dúvida que a palavra certa é o grande desafio da dendrocronologia nestas regiões tropicais, não é? Atualmente, praticamente, não temos essa informação, mas daqui a uns anos vamos tê-la de certeza, porque basta que um ano seja um pouco mais seco ou que haja uma cheia, não é? Tudo aquilo vai interferir no crescimento. Não se pode dizer que não se consegue contar anéis nas espécies. Há espécies tropicais que se consegue contar anéis, mas a grande maioria, como tem um crescimento contínuo, é muito complicado mesmo. Mas ficamos a aguardar. E muito importante, claro, naturalmente, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas a anatomia das madeiras é fundamental nesta área. Não há dúvida. Sem dúvida, porque é muito importante saber para já muito bem a anatomia e ver o detalhe, porque até isso facilita depois a identificação, seguramente, dos anéis, sem ser a um nível, se calhar, de tanto detalhe, mas é preciso ir à anatomia da madeira nas regiões tropicais, e seguramente que é claro que os trópicos, há variações também, há zonas subtropicais que aí já há alguma sazonalidade, já há época de seca, época de chuva, e portanto aí já pode haver de facto a possibilidade de haver uma marcação mais vincada entre anéis, mas sem dúvida que é sem dúvida uma área de estudo com desafios muito maiores, mas que seguramente vai dar muitos trabalhos, brevemente já estão a sair muitos trabalhos nessa área, e sem dúvida que é uma área muito, muito interessante. Mesmo aquela imagem que mostrou, que é de uma conífera, portanto muito fácil de contar um anel numa conífera, claro. Aliás até é uma resinosa, porque tinha um canal de resina, e é muito fácil também cair naquela ratoeira, digamos assim, do anel, do falso anel, aquele anel de gelo, não é? Era muito fácil chegar-se ali e dizer aquele é um anel em que foi um ano de grande desenvolvimento e depois um outro anel com um desenvolvimento mais curto, digamos assim. Sim. Na verdade é um anel só. É um anel só. Isso, por exemplo, a tal questão dos duplos anéis ou falsos anéis é muito comum no Mediterrâneo. Ou seja, o Mediterrâneo a dendrocronologia no Mediterrâneo já implica um grau de dificuldade maior, e também
E aqui há uma distinção, de facto, as coníferas são muito mais, não é que sejam simples, mas em comparação são muito mais simples do que as angiospermicas, e depois mesmo dentro das angiospermicas, por exemplo, os carvalhos, que têm logo os grandes anéis no início, são muito fáceis e, aliás, são das madeiras preferidas dos dendrocrinologistas e também para datação, por exemplo... Das obras de arte também. Das obras de arte, exatamente, também eram muito utilizadas em obras de arte. Mas, por exemplo, madeiras de poro difuso, aliás, como muitas tropicais, e algumas que existem também, e outras madeiras de poro difuso, a distinção entre os anéis é muito mais difícil. Por exemplo, nós de facto fizemos um trabalho de dendrocrinologia das azinheiras do Alqueva, e foi um desafio muito grande, porque para já têm crescimentos muito pequenos, é difícil, tem falsos anéis, arranques falsos, e portanto foi difícil, foi uma luta difícil. É verdade, muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vou passar agora a palavra ao Campar, também levantou a mão. Obrigado. Queria dar também os parabéns à doutora Cristina, gostei bastante e aprendi bastante. Por causa da falta, digamos, dos anéis, falta ou pelo menos a dificuldade em notar a diferenciação em anéis nas árvores tropicais. Aqui, claro, quando falava em tropicais, eu imagino sempre que é o tropical úmido, portanto, equatorial, em que aquilo praticamente não há variações durante o ano, já que nas outras tropicais pode haver o período seco, o período úmido, e aí talvez seja mais fácil. Mas eu penso que pode ser aproveitado para uma coisa, que mostrou aí um exemplo, que é os fenómenos que são globais. E talvez estas árvores desse tipo de clima possam ajudar nesses fenómenos globais. Eu estou a pensar, por exemplo, naquele ano que é dito o ano que não teve verão, né? 1816, imagino, penso que é mais ou menos isso, por causa precisamente das tais explosões do Tambora, acho eu, foi do vulcão Tambora, que afetou e que morreu para a gente cá na Europa, porque não houve verão, de facto. Ora bem, certamente que esse fenómeno foi registado também nas regiões tropicais mesmo úmidas, porque, imagino eu, não é? E, portanto, talvez aí possa ser um complemento, não é? Nessas árvores, esses anéis, porque vai aparecer, eventualmente, aí, não sei o que é que pode dizer sobre isso. Sem dúvida que naturalmente que o sinal climático é evidente, como diz muito bem, há sinais climáticos e há fenómenos climáticos que se podem ter tornado globais e que, portanto, podem ter ocorrido essas marcas em árvores do mundo inteiro. Naturalmente, a reconstrução climática muitas vezes é muito mais regional, ou seja, é preciso ter um número mais alargado Ou seja, o que eu quero dizer é as árvores que estão aqui a crescer em Portugal terão um padrão de crescimento diferente de árvores que estão a crescer no norte da Europa, por exemplo. Mas isso não quer dizer que em anos muito extremos, em que houve de facto fenómenos muito mais globais, esse sinal não possa ser comum, e isso é muito interessante, de cruzar essa informação. E aqui também destaco outro aspecto muito importante. Normalmente, e até aqui, o grande parâmetro que é medido é a dimensão do anel. Mas cada vez mais, e há cada vez mais estudos em que se vão também determinar e quantificar determinados elementos nos anéis, que, por exemplo, podem revelar anos de vulcanismo, de explosões vulcânicas, ou outro tipo, ou seja, aqui já é procurar um sinal a partir da constituição química do próprio anel, pode-se também ter informação adicional sobre as condições climáticas desse ano em particular. E no caso das erupções vulcânicas, poderá ser muito interessante fazer esse tipo de análise. E, portanto, há aqui também um potencial na obtenção de amostras e de ter amostras físicas, de também poder fazer análises dos anéis de crescimento, análises químicas, aquilo que se chama os isótopos,
que poderão dar informações adicionais e complementares para além da dimensão do anel. E, portanto, há aqui, enfim, outros trabalhos em potência a partir das mesmas amostras. Obrigado. Não sei se há mais questões. Eu tenho aqui também uma questão que prende-se com a coleção propriamente dita e sobre os processos envolvidos na coleção, uma vez que eu trabalho no herbário, que é também uma coleção biológica. Que tipo de procedimentos é que vocês têm para o armazenamento, para evitar pragas, etc., e também para a sua informatização? Que tipo de bases de dados usam? Esse é um trabalho que temos que fazer, sem dúvida. Para já, como eu mostrei, temos a grande parte das amostras coladas em calhas de madeira. Enfim, não temos tido grandes problemas de pragas, por sorte, não é? De xilófagos, não é? que possam ir comer as madeiras. Mas sim, isso é sempre... Aliás, esse é sempre um dos grandes desafios quando se tem coleções, e coleções que têm um potencial interesse para gerações futuras, em preservar essas coleções e armazenar essas coleções em condições adequadas. E isso é sempre um desafio quando pedimos a uma instituição, neste caso a Universidade de Coimbra, para nos arranjar um espaço. Nós precisamos de um espaço para acumular coleções. E, portanto, temos que dar uma ideia de que não é só um mero acumular de coleções e de garantir que há boas condições para a preservação dessas coleções, mas que estas coleções têm um potencial futuro, porque eu agora posso ter uma perspectiva sobre estes dados ou fazer determinadas medições nestas amostras, mas quem sabe no futuro vem alguém ou há o desenvolvimento de novas metodologias que vão pegar nestas amostras e dar outra perspectiva completamente diferente. Mas sim, Joaquim, se calhar até te vou pedir conselhos por causa da informatização desta coleção e em relação ao armazenamento, enfim, aí temos que ir ao diretor do departamento, à reitoria, enfim, para procurarmos espaços e especialmente, enfim, tem sido, especialmente como devem imaginar, das amostras arqueológicas que temos neste momento, enfim, já estamos quase à pinha num laboratório que arranjamos para guardar essas amostras. Portanto, é uma gestão que não é fácil, mas que, naturalmente, o laboratório quer deixar bem registada as amostras, bem catalogada, o que é que o trabalho que foi feito, bem, para passar essa informação para, enfim, pessoas que possam vir, que tenham interesse e estudar, continuar a estudar, ou que possam pegar nestas amostras sobre outra perspectiva. Obrigado. Vou passar à doutora Teresa, que tinha já levantado a mão antes, e depois a doutora Fátima. Agora não estamos a ouvir. Ainda agora funcionava. Coloque-se o mais próximo possível da câmara para ver se conseguimos ouvir. Sim? Sim. Parabéns pela sua apresentação, gostei imenso. E já agora, um bocadinho na sequência até desta questão que o Joaquim levantou, eu gostava de saber, ou também que tu nos dissesses, a possibilidade ou o interesse de incorporar na coleção do laboratório, naquela que tu tens estado a coligir, e da que tu tens estado a coligir, tu conheces os dados da colheita, e no caso de patentes biológicas, não se sabe a colheita, ou poderão ser determinadas, mas sabe-se a proveniência, enfim. No caso de coleções como as que existem aqui na coleção de botânica, antigas, conhece a proveniência geográfica e pouco mais, não é? Às vezes não se conhece a idade. Essas coleções, para além do interesse histórico, têm também interesse para serem, por exemplo, datadas, estudadas, ou apenas o interesse histórico que estão acima de... A Teresa refere-se a que coleções? De amostras de madeiras que existem. De amostras de madeira, sim, da Xiloteca. 19, por exemplo. Sim. Pronto, essa é outra, enfim, esse é um trabalho que vamos, em conjunto com a Teresa, vamos prosseguindo em organizar a coleção de madeiras que existe no departamento e que é importante também
mostrar que existe essa coleção e que estaja numa rede internacional sobre a existência, porque é importante dizer, ok, temos aqui estas coleções e temos aqui estas... Podem ser... Agora, em relação à datação dessas amostras, o que é que acontece? Isso, e eu não referi na apresentação, para haver datação tem que haver um conjunto, normalmente há sempre um referencial de que as amostras têm que ter pelo menos 50 anéis. E porquê? Porque para datarmos uma amostra que não sabemos de que época é que é, como eu disse, temos que cruzar os padrões de crescimento com padrões de crescimento de cronologias de referência. E se temos muito poucos anéis, estes padrões de crescimento podem, por acaso, ter uma boa correlação em vários pontos da cronologia de referência. Portanto, isso já dá uma total insegurança em relação à datação. E, portanto, pelo menos 50 anéis tem que haver para haver uma maior segurança de que, de facto, estamos a ter uma datação. Quer dizer, que é muito improvável este padrão de crescimento encaixar noutra parte da cronologia de referência. O caso das madeiras da Xiloteca, normalmente são pequenas tábuas, pequenos troncos, que normalmente não é possível datar, com dendrocronologia. E, portanto, a doutora Fátima, se quer agora intervir. Bem, eu estou afónica, por isso é que ainda não fiz nenhum comentário. Gostei muito e o Joaquim explicou uma coisa que eu ia referir e que vocês podem tirar partido dos nossos conhecimentos de informatização e a qualquer altura podem contactar-nos nesse sentido. Ok, iremos seguramente. Bom, não sei se alguém mais quer intervir, temos ainda 5 minutos antes do vídeo fechar. Se quiserem intervir, falem agora. Não daremos por encerrada a sessão. Então, é só uma à parte. É a grande sorte que eu tenho na minha coleção tenho a data exata em que foi abatida a árvore, portanto, das várias missões, e, portanto, essa parte, as datas estão assentes. Mas é esse o problema, não é? Numa xiloteca as amostras são pequenas. Exato. E não é suficiente. Exatamente. Não é suficiente. E seguramente que vamos ter consigo, porque temos madeiras tropicais na coleção aqui no departamento, que foi perdido digamos, a sua referência, a sua identificação, e muito provavelmente vamos ter consigo para nos ajudar a identificar essas espécies tropicais. Ao dispor, sim senhor. Muito bem. Ok, ótimo. Então, mais uma vez, obrigado, Cristina. Obrigada eu. Foi uma ótima apresentação e um ótimo tema. E mais uma vez tivemos uma tertúlia em que se falou de botânica, mas também a tua apresentação foi um sinal da grande erudição dos nossos oradores convidados e que trazem este tema sempre muito bem documentado e contextualizado. Muito obrigado a todos. Reunimos-nos novamente daqui a um mês, sensivelmente, na última sexta-feira do mês de março, para uma nova tertúlia que será anunciada em breve. Okay. Obrigada. Até à próxima. Obrigado. Adeus.